Muita paz a todos. Eu agradeço a atenção e agradeço imensamente o Lar do Amor Cristão por me franquear as portas e me deixar participar desse grupo tão maravilhoso e permitir que eu faça palestras, que eu dê cursos e que faça essa pequena preleção para vocês. Vamos então fazer a prece que Jesus nos deixou, para que tudo saia nos seus conformes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, e assim seja. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, nós temos uma lindíssima introdução, onde nessa introdução tem um resumo da doutrina espírita que é muito interessante. E logo após vem a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela é chocante. Kardec pergunta para os espíritos: o que é Deus? Aparentemente, essa pergunta ela talvez soaria para muitas pessoas como algo até de desrespeitoso, porque o que a gente se refere a coisas e não a pessoas. Mas o Kardec, na sua sabedoria imensa, ele percebeu e já sabia que Deus não é uma pessoa, Deus é uma coisa. E o texto de Einstein, que fala entre ciência e religião, ele logo nos adverte para a gente abandonar a ideia do Deus pessoal, o Deus que é uma pessoa. E o Kardec pergunta para os espíritos: o que é Deus? Eu tive a paciência de comprar o Livro dos Espíritos em francês para ver se realmente era aquilo. Não que eu fale francês, mas eu vi lá que é ce qui se dit. Então, realmente, ele pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como nós estamos falando de espiritismo e ciência, a gente logo também fica um tanto chocado com a resposta dos espíritos. Ela é curta, inteligência suprema, e a gente pergunta: ué, mas Deus, inteligência suprema? A gente talvez estivesse esperando alguma coisa menos, talvez fria, como Deus é amor, etc. Mas nós vamos demonstrar, vamos tentar demonstrar para vocês que Deus, na sua grandeza, que nós não conseguimos abarcar, ele não precisa de muitos atributos, ou seja, Deus precisa de um atributo só, que é a inteligência. E a gente poderia perguntar: e os demais atributos de Deus depois que fala no Livro dos Espíritos? A gente poderia pensar: ora, se os Espíritos deram a definição de Deus como uma inteligência, os outros atributos são decorrências da inteligência. Então, a gente chega a uma ideia de que quem é inteligente é bom. A inteligência leva ao amor. A inteligência é o fruto do conhecimento. E a gente olha no mundo e a gente começa a perceber uma coisa curiosa. Olhem ao redor de vocês. Por exemplo, eu estou falando num dispositivo que é fruto da inteligência humana. Os móveis que a gente tem na casa, o ladrilho, o sol, tudo faz parte de uma inteligência, mas a gente poderia pensar: mas a matéria inanimada, ela é inteligente? E a gente poderia responder assim: a matéria inanimada tem uma inteligência latente. Aliás, quando a gente fala em matéria inanimada, ela não é exatamente inanimada do jeito que a gente pensa. Por quê? Se a gente for analisar o mundo com calma, com o estudo, a gente começa a perceber que tem mais matéria chamada inanimada em movimento do que matéria orgânica viva em movimento.
Olhe, por exemplo, o tamanho da Terra. A Terra não está parada, ela gira em torno do Sol. Os elétrons estão girando vertiginosamente em torno do núcleo. Então, a gente começa a perceber matéria inanimada. Existe em tudo uma inteligência. E essa inteligência, o seu corolário, como diria Aristóteles, vamos falar difícil para valorizar a palestra, né? A sua inteléquia, que é o apogeu de um determinado processo, é o homem, né? Pense numa coisa. A Terra, segundo os especialistas, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Faz 4 bilhões e 500 milhões de anos que a Terra gira em torno do Sol. Num movimento perfeito. Amanhã o Sol nasce, podem ter certeza disso. E isso há 4 bilhões e meio de anos, no mínimo. Agora pergunta-se, como é que o Sol sabe que a Terra está aqui? Como é que a Terra sabe que o Sol está lá? Foi atribuído o prêmio Nobel ao pessoal que descobriu o graviton, que é a partícula da gravidade. Então um sabe que o outro está lá e a Terra gira pela atração da matéria. Aquilo que vocês já sabem de cor, que o Isaac Newton descobriu quando cai a maçã na cabeça dele, que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão indireta das distâncias. É simples e tranquilo. Quanto maior o corpo, mais ele atrai. Quanto mais perto, mais ele atrai. Quanto mais longe, menos ele atrai. Trocando em miúdos é isso. Então, a matéria ela já tem uma inteligência latente. Se a gente for reduzir a idade da Terra, que é de 4 bilhões e meio de anos, para um ano apenas, o ser humano teria aparecido na superfície da Terra no dia 31 de dezembro. Por que isso, né? Bem, o Espiritismo nos esclarece de maneira um pouco mais abrangente do que a própria ciência. O Espiritismo nos diz que, eu vou cortar o tema, eu vou contar a história do mundo para vocês. Como é que se explica a origem das coisas? Depois a gente volta nesse assunto. Se a gente olhar ao redor, nós temos um monte de coisa. A gente vai no shopping, compra tranqueira, tem carro, o chão é firme, sustenta a gente. Esse mundo que a gente, às vezes, quer achar monótono, quer achar meio chato, mas de onde vieram as coisas? O Einstein disse que ele não era uma pessoa especial. Bem, ele era modesto. Gostaria eu de ser modesto como ele. Ele disse que ele era uma pessoa incrivelmente curiosa. A curiosidade, como vocês sabem, é a mãe da ciência. Então, de onde as coisas vieram? Essa pergunta é feita desde a antiguidade. O Espiritismo tem uma teoria, uma ideia, um pouco até mais abrangente do que a ciência. Porque se a gente for analisar friamente, as religiões tradicionais, elas dão uma visão simplista do mundo. Segundo o bispo de Usher, o mundo teria sido feito no dia 23 de outubro de 4006 a.C. Então ele teria uns 6.306 anos, mais ou menos, né, de idade. Agora, a gente sabe que isso não é verdade. Então, a ciência diz que, no começo, teve começo? Existia num lugar, né, que não é um lugar, um átomo que não era matéria, num tempo que não existia. Vocês entenderam? Num lugar que não era um lugar, num tempo que não era um tempo, numa matéria que não existia. Por que isso? Porque, segundo os físicos, o mundo, o espaço e o tempo começou após o Big Bang. Antes não tinha espaço, não tinha tempo. E aí a gente pode fazer uma pergunta totalmente indiscreta para os físicos. Então, se não havia espaço, se essa coisa, esse átomo não era exatamente matéria, porque ainda não existiam os átomos, como nós entendemos hoje com a eletrosfera, tal, direitinha. Se eles não existiam, onde é que essa coisa estava, o que era essa coisa, em que hora essa coisa estava?
o físico vai responder para você assim: essa coisa estava em toda parte, estava em todo lugar, porque não havia lugar nenhum. Se não havia lugar nenhum, ela estava em todos os lugares. Bem, essa coisa explodiu, era muito quente, e aí foram se formando gradativamente os átomos. Os átomos se formaram, e a predominância da matéria que existia no início era o hidrogênio, a matéria mais leve e mais abundante que tem no espaço. O hidrogênio, vocês sabem, é simplesinho, só tem um elétron ali girando, é o elemento mais leve de todos, o mais simples, né? O hidrogênio foi se condensando, ele se condensou e formou o quê? Ele formou as estrelas. No início do mundo só tinha estrela. E aí o que aconteceu? As estrelas foram envelhecendo, as maiores estrelas foram explodindo, mas antes disso, deixa eu pular um pouco, antes disso elas consumiam o hidrogênio, que nem o nosso Sol. O que o nosso Sol faz? Ele transforma o átomo de hidrogênio em átomo de hélio, porque ele comprime. Um átomo comprime no outro, e o que sai de lá? A luz. Depois que queima o hidrogênio, vem o hélio. Hélio quer dizer Sol, por isso Heliópolis é a cidade do Sol, mas isso já é cultura inútil. Então depois vem o carbono. E à medida que a estrela vai envelhecendo, ela vai criando os elementos mais pesados. Quando a estrela é muito grande, ela fica velha, ela explode e lança no espaço ouro, ferro, níquel, cromo, todos esses materiais pesados. Então a estrela, na realidade, ela é uma fábrica de materiais a partir de um elemento simples que é o hidrogênio. E esses materiais dispersos no espaço, eles vão formar o quê? Eles vão formar os planetas. Os planetas são restos de estrelas. E nesses planetas vão se formar o quê? Os seres vivos. O problema é que ninguém conseguiu explicar como esses seres vivos se formaram. Por quê? O mundo começou absolutamente esterilizado. Quando a gente quer esterilizar uma coisa, a gente não põe no autoclave, lá naquela coisa de altíssima temperatura para esterilizar, mas tudo bem. Então, formaram-se os seres unicelulares, depois vieram as plantas, os animais primitivos, e foi indo, e até que chegou no homem. Então, o nosso corpo físico, ele é resto de estrela. Nós somos pedaços de estrela. Por isso que a gente é meio metido a besta, né? Nós somos estrelas. Todos nós somos estrelas. Que se originou desse átomo original. Agora a pergunta que não quer se calar. O que existia antes do Big Bang? Essa pergunta é chocante. Quando nós tivemos o iluminismo no século XVIII, o iluminismo pretendia responder todas as perguntas e não achar que nenhuma pergunta seria indiscreta, mas essa, o que existia antes do Big Bang, é uma pergunta altamente indiscreta, onde eles dizem o seguinte, que não tem cabimento fazer uma pergunta dessa, porque nada existia antes, não existia o tempo, não existia o espaço, então mas a gente pergunta, mas de onde veio esse átomo? Mas o espiritismo, então, entramos então com a teoria espírita, que é mais abrangente do que a ciência. Eu já falei para vocês, as religiões tradicionais, elas simplificam o mundo. O espiritismo amplifica a própria visão da ciência, porque o espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Eu não sou dono da verdade, é claro, porque se eu fosse, eu já teria ganhado uma camisa de força, naturalmente. Mas a gente pode pensar o seguinte, isso aqui não é uma verdade, é uma teoria, tá, gente? É um achismo, a gente precisa achar alguma coisa. Se a gente não acha nada, nada acontece. A gente podia pensar o seguinte, será que esse átomo original não é o fluido cósmico condensado? Porque segundo o espiritismo, o que é que acontece? Como é que o mundo surgiu? O mundo surgiu por uma emanação divina chamada fluido. Deus é espírito, a antítese, ou seja, o contrário da matéria. Mas Deus sendo espírito, ele criou a matéria. E isso para nós é meio incompreensível, percebem? Mas é assim que se processou. Só pode ser assim. E esse fluido cósmico seria esse átomo original condensado que explodiu, que ele estava extremamente condensado. Agora, esse fluido cósmico, o que ele é? Ele é a matéria-prima da matéria.
O Tales de Mileto achava, na Grécia Antiga, que tudo tinha começado da água. Aliás, os pré-socráticos tentavam explicar de onde vieram as coisas. Mas o problema é o seguinte, se o Tales estava certo dizendo que tudo veio da água, a gente pode perguntar, e a água de onde veio? Então o Espiritismo ele é muito científico e muito interessante quando ele diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora a gente pensa uma coisa assim, o Livro dos Espíritos ele é claro para nós nesse aspecto científico. Ele é bacana, muito bacana. O que ele fala para a gente? Fala o seguinte, tem uma pergunta lá, o que surgiu primeiro, Deus ou o universo? Aí eles falam, Deus surgiu primeiro. Mas quando a gente fala de Deus, todo o palavrear, toda a linguagem é imprópria. Porque Deus é absoluto e nós vivemos no relativo, não é verdade? Então a gente vai falar o seguinte, para Deus, a linha do tempo não existe. Deus não precisa do tempo e nem do espaço. Aliás, Deus é o não precisa, entre aspas, porque de nada ele precisa. Percebe? Deus é o único ser que existe de verdade, autocriado. É certo falar autocriado? A gente não sabe, não é? Porque Deus é absoluto. Então o problema é o seguinte, Deus é eterno. Peguem a linha do tempo. Não, não precisa nem pegar a linha do tempo, porque não precisa do tempo. Deus é eterno. Deus nunca parou de criar. Não tem esse negócio de descansou no sétimo dia. Deus não cansa. Nós sabemos disso. Deus não tem paixões humanas. Então, o problema é, a gente consegue imaginar um intervalo entre o começo da criação, que ainda não existia o universo, e Deus? Perceberam a sutileza da coisa? Quer dizer, existia um tempo, existia um interstício, um intervalo entre Deus e o começo da criação. Mas que intervalo é esse? Quer dizer, a gente pode dizer de uma maneira mais clara e complicada para vocês. Eu vou falar. O universo, ele é quase eterno. É isso que o Espiritismo nos coloca. Mas vocês poderiam dizer, o Mauro está falando coisa errada. Porque se é quase eterno, ele não é eterno. Não é verdade, minha gente? Mas o problema é o seguinte, não tem uma outra palavra para falar para vocês. Porque quando a gente lida com esses temas transcendentais, não tem uma outra maneira de explicar para vocês. Ele é quase eterno só porque Deus surgiu primeiro. Mas Deus não surgiu. E agora? Perceberam? Então o problema da criação é um problema que realmente não cabe nas nossas mentes limitadas. Mas então a gente olha o mundo e vê o mundo cheio de coisas. E a gente pode pensar assim, o que tem o Espiritismo com a ciência? Bem, o Espiritismo, vamos partir para o começo, ele surgiu como uma ciência, porque a ciência ela observa e faz experimentos. O mundo ele é presumível, amanhã nasce o sol. Se vocês plantam um caroço de abacate, vai nascer um abacateiro. Percebem? Lógico, todo mundo sabe disso, isso é óbvio e ululante. O Espiritismo observou os fenômenos das mesas girantes, fenômenos da escrita, e percebeu que aquilo se repetia com regularidade. Kardec começou a analisar as mensagens e percebeu que médiuns distantes que não se conheciam faziam mensagens análogas, ou seja, muito parecidas, e aquilo formou um corpo de doutrina. É interessante notar essa gênese do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo não surgiu de uma dissidência religiosa, não surgiu de um protesto, ele não surgiu de uma pessoa que inventou uma religião, ele surgiu de uma revelação dada pelos Espíritos. E o Kardec é um simples codificador, ele ajuntou tudo isso e viu que aquilo se formava uma religião. Então o Espiritismo surge como ciência de verificação e experimentação. A coerência criou um todo. Esse todo tinha um aspecto moral, religião.
esse aspecto moral levou uma visão de mundo e uma explicação cosmogônica. Vamos falar difícil para valorizar a palestra, vocês gostam, né? E aí, o lado também científico da coisa. Quer dizer, a nossa mente, a mente nossa, eu estou me incluindo, é claro, ela é limitada. E a gente não consegue imaginar ciência, filosofia e religião se movimentando sinergicamente, ou seja, se interagindo uma com a outra a todo momento. As pessoas que procuram o espiritismo procuram consolo, a gente sabe disso, procura uma religião. E traz, evidentemente, né, das religiões tradicionais, as suas crenças, os seus hábitos, os seus costumes. Não estamos condenando ninguém, claro, não é nenhuma condenação. A formação do catolicismo daquele jeito, eu acredito que foi necessária. Por quê? Como é que as pessoas iam sair de um panteão romano, aquele templo para adorar 30 mil deuses diferentes, para um Deus invisível? É muito. Até hoje a humanidade se apega às imagens. É difícil você imaginar isso que o Kardec classificou como coisa, porque não é uma pessoa, que é Deus, que é essa inteligência suprema. Jesus também tinha um aspecto científico no seu comportamento. A gente não costuma ver muito esse aspecto, mas quando Jesus nos diz: e quando orardes, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai que está no céu, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo te dará recompensa. Não useis em vossas orações muitas palavras, como fazem os gentios, que acreditam que serão ouvidos a ponto de tanto falar. Não os imiteis absolutamente, porque vosso Pai que está no céu sabe o que vos é necessário, antes mesmo de o pedirdes. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Que não precisa de rosário, de terço, de imagem, de incenso, de turíbulo, de nada. É a sua, é você e Deus. Então, existe uma medida científica, vamos dizer assim, que é o nosso padrão vibratório. Então, Jesus disse, é o padrão vibratório que conta. Então, quando você está orando, nós estamos sempre vibrando. Nós estamos emitindo ondas. E quanto mais você entende o mundo, e quanto mais você é bom, você ama as pessoas, mais essas ondas se tornam curtas. Ou seja, 1 metro de onda dá 10 metros. Quando a onda é longa, 1 metro dá 1,5 metro. Então essas nossas ondas são mais intensas e mais puras e se identificam melhor com o Criador. É isso que Jesus quer dizer. Quando ele diz também para a mulher samaritana, à beira do poço, que não é nem aqui, nem em Jerusalém que Deus deve ser adorado, mas Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. O que é isso? Isso é ciência, né? Então o espiritismo, ele é uma religião científica. O espiritismo comprovou para nós, né, a existência da vida após mortem e trouxe de maneira bem organizada, bem comprovada, uma outra lei. Porque a ciência por excelência é a física, né? O astrônomo Le Verrier descobriu a existência de Netuno pela perturbação que ele dava em Urano. Urano tinha uma perturbação na órbita dele. Ele fez uns cálculos porque os telescópios não atingiam esse planeta na época, ele não era visível. Ele falou, além de Urano, deve ter um planeta com tal volume, tal diâmetro e tal massa. Quando os telescópios foram aperfeiçoados, descobriram Netuno exatamente do jeito que Le Verrier tinha anunciado. Isso é ciência, né? Então Jesus trouxe, e o Espiritismo trouxe para nós, o quê? Ele trouxe a lei de causa e efeito. Bem, essa lei já foi falada no budismo, em outras religiões. O próprio Platão fala dela, que a gente reencarna para espiar com X, né? Se não espiar com S, é aquilo que o James Bond faz. Para espiar os nossos problemas. Então, o que acontece? A vida funciona como uma contabilidade. Quando você faz o bem, você tem um crédito.
O ativo fica à esquerda, né? Sim, ativo, tal, tal. Quando você faz uma coisa errada, de vontade de falar outra palavra, mas o público é muito discreto. Quando você faz uma coisa errada, você contrai um débito. Agora você fica, mas Deus não perdoa? A gente pode dizer o seguinte: não é contra Deus que a gente erra. Deus é inatingível, não é isso? A gente é maior, a gente é de maior, como se diz no popular, né? A gente tem como pagar as nossas dívidas. É claro que a gente não paga só sofrendo, a gente paga trabalhando e paga amando. Então, o Espiritismo trouxe essa lógica para governar as ações humanas. Interessantíssima, percebem? Por quê? Porque isso nos dá uma maioridade. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso é ciência, ciência contábil divina, é a contabilidade divina. Então ninguém sofre aquilo que não merece e ninguém usufrui daquilo que não tem direito. Então isso aí é ciência. Diante dos novos acontecimentos da ciência, clonagem, né? O Espiritismo se postula, inclusive tem um livro interessantíssimo do Vladimir Lisso, Clonagem à Luz do Espiritismo, onde eles dizem o seguinte: o Espiritismo não é contra o avanço da ciência, antes muito pelo contrário, ele é a favor, só que ele tem que ser controlado, tem que ter ética. O Einstein falou uma outra coisa interessante, que a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião, ela é paralítica, ou seja, ela anda aos trancos e barrancos e cai. E isso é uma grande verdade. Nós precisamos da ciência entender para que a gente possa ter, então, uma fé raciocinada que o Espiritismo nos trouxe. Quando a gente acredita porque tem provas. Temos inúmeras provas da reencarnação. Inclusive, tem um livro famoso que é a Psicografia Diante dos Tribunais, onde muitas pessoas foram absolvidas de crimes porque na psicografia contou como o crime foi feito e os tribunais aceitaram. Tem o célebre caso daquela menina da Índia também, que ela reconheceu o marido da encarnação passada e muitos outros casos. Então o Espiritismo trouxe para nós essa ciência maravilhosa, que é a ciência do bem viver. O avanço da ciência, eu estava lendo hoje no livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado pela Joana de Anjos, Dias Gloriosos, que ela diz o seguinte, que a ciência já descobriu uma coisa interessante a nosso respeito. Ela descobriu que quando a gente tem bons pensamentos, que nem vocês estão tendo agora, pensamentos de amor, de paz, de compreensão, o que é que acontece com a gente? Nós temos fótons no nosso corpo. E todo mundo sabe que fóton é aquela partícula luminosa que não tem massa. Por isso que a lâmpada ilumina através do vidro, não é isso? E quando a gente tem pensamentos negativos, a gente pega elétrons, que são a parte negativa do átomo, que o próton é a parte positiva. Quando a gente vibra para um copo de água, as moléculas de água assumem uma forma bonita, luminosa. Quando a gente vibra mal, essas moléculas assumem uma forma patogênica, doentia. Então, o Espiritismo trouxe essa ciência. É uma ciência maravilhosa para que a gente possa, de fato, se emancipar. Criar um novo mundo. Porque vocês já pensaram uma coisa? Tem gente que acredita que os Estados Unidos têm ETs lá na área 51. Não vou dizer que isso é verdade, não vou dizer que isso é mentira, é claro. Mas pensem numa coisa. E se a reencarnação fosse cientificamente comprovada? Ou se ela já foi e eles estão talvez ocultando? Que revolução não daria no mundo? Vocês já imaginaram se falar, não, a reencarnação de fato existe? A ciência reconhecer, porque a ciência ainda não reconheceu, porque a ciência quer pegar o espírito, levar para o laboratório e cortar em pedacinho, aí não dá, né? O Kardec fala na Gênesis que, por enquanto, o espiritismo ainda não é objeto da ciência, não é? Quanta gente não ficaria desempregada? Vocês já pararam para pensar nisso?
Já pensou a revolução que daria no mundo a verdade que o Espiritismo trouxe, aceita? Quantas religiões, quantas filosofias, a ética mundial teria que ser totalmente reformulada. Os, os, o comportamento da humanidade, as guerras fatalmente acabariam. Nós teríamos um mundo onde as coisas seriam resolvidas de maneira diplomática, de maneira científica. Porque quando a gente fala em ciência, o pessoal pensa que é uma coisa fria, né? A ciência, o saber, não é uma coisa fria. Nós estamos com esse constituído. Por quê? Porque a matéria tem, como eu já falei para vocês, uma inteligência latente. E foi dito, o espírito sonha no mineral, dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e pensa no homem e se diviniza na angelitude de Jesus Cristo. Então, em tudo tem esse princípio de inteligência, que o Espiritismo fala que nós percorremos todos esses graus. Muita gente estranha quando a gente fala isso, mas isso é ciência. A ciência oficial comprova exatamente isso. Por isso que o homem surgiu em último lugar. Se vocês quiserem ver uma coisa estranha, corram para o espelho. Lá vocês vão ver uma coisa absurda. Vocês vão ver um conjunto de átomos que se organizou num conjunto de células, de moléculas, que tem um espírito e anda, pensa, nosso corpo físico é feito de matéria inanimada. Nós somos uma coisa absurda. Por isso que Jesus falou para a gente amar o próximo. Você olha para a pessoa, todo ser vivo, inclusive os vegetais, os nossos animaizinhos bonitinhos, nós somos uma obra-prima. Nós somos algo de absolutamente extraordinário. Quando Jesus fala para amar o próximo, não é a pieguice. É a constatação de que nós somos uma coisa, depois de Deus, a coisa mais importante somos nós. Olha que coisa impressionante. Depois de Deus, o ser humano é a coisa mais importante do mundo. Então, amar é uma coisa natural da gente. Não é uma concessão. Muita gente pensa que amar é fazer um favor para as pessoas. Amar não é fazer favor. Amar é um dever nosso, é um prazer. Então, o amor nos enche de luz, como eu disse, nos enche de fótons. E as qualidades de Deus? Como o livro dos Espíritos fala, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em toda parte. Ele é onisciente, a palavra oni em grego quer dizer tudo, tá, gente? Ou seja, Ele sabe tudo. Ele é onipotente, ou seja, Ele sabe tudo. É soberanamente justo e bom. Só que essa justiça é uma justiça perfeita, não é essa justiça da terra que, né, cheia de leguleio, cheia de chicanas, cheia de casuísmos. É uma justiça verdadeira. E a bondade dele não é exatamente a bondade humana de ser bonzinho, tal, é uma bondade que se estende a todas as pessoas. Por isso, o preconceito e essas divisões que nós temos no mundo, que a genética já acabou quando mapearam o genoma humano, perceberam que esse negócio de raça não existe. Na realidade, as pessoas de um mesmo grupo podem ser extremamente diferentes uns dos outros, apesar do fenótipo, né, da aparência ser muito semelhante. Então, o Espiritismo trouxe isso, de que nós somos um grupo só. Então, o preconceito não tem mais sentido, embora a nossa sociedade tenha tantos casos lamentáveis disso. Isso é uma ciência, isso não é uma concessão. O grupo humano, ele é um grupo só. Originou na África e a pele escura é por causa para proteger do sol. Só isso, né? Assim como o pessoal lá do Ártico, da Groenlândia, não precisa ter aquela cor porque lá quase não tem sol. Então são necessidades biológicas, não são critérios de superioridade ou inferioridade entre as pessoas. Então,
Deus nos ama igualmente. O Espiritismo adiantou uma outra coisa interessante em termos de ciência. Ele já falou, lá em 1800 e lá vai pedrada, que existiam outros planetas fora o nosso sistema solar. E o que a ciência comprovou? Os exoplanetas, que já tem mais de 1000 desses planetas descobertos. Então o Espiritismo se adianta à ciência e tem uma visão mais abrangente, inclusive da nossa origem, porque o Espiritismo diz que o que se originou o ser humano foi uma partícula divina que muitos dão o nome de mônada, que se entranhou no mineral, aprendeu todas as coisas do mineral, depois para o vegetal, depois para o animal e se integralizou no ser humano e passou a pensar. Quer dizer, um ser, a natureza não dá saltos, todo mundo conhece esse ditado. Então, o Espiritismo diz essa coisa paulatina que é o desenvolvimento humano. Nós temos em nós todas essas qualidades. Então, o ser humano é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, o Espiritismo fala da unidade universal, que existem outras humanidades de outros planetas habitados, que em breve, se é que já não foi, será descoberta. Então, o que acontece? O Espiritismo diz que quando Deus não vê a gente por religião, nem por cor de pele, nem por nada. Deus ama todo mundo. Não tem esse negócio de eu entrei numa religião e eu estou salvo, eu saí daquela religião e eu vou para o inferno. Não existe essa coisa. Deus analisa o nosso padrão vibratório, o nosso desenvolvimento moral e intelectual. É isso que interessa. O Espiritismo diz as duas asas. Conhecer, que é o aspecto científico do Espiritismo, e o aspecto do amor, que é a filosofia do amor e a religião do amor. O Espiritismo trouxe a unidade entre as pessoas, onde nós não dividimos ninguém. Ninguém está amaldiçoado, ninguém está excomungado, ninguém vai para o inferno. Deus ama seus filhos de forma igual, faz justiça para todos, é uma maravilha. Todos um dia serão evoluídos como Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos entender da doutrina, essa maravilha que a doutrina trouxe de comunhão, de amor, de paz, de unidade, de trazer para nós um conhecimento que é intrínseco, um conhecimento que é triplo, é filosofia, é ciência, é religião, onde as coisas são comprovadas, onde a fé não é cega, onde a gente raciocina, onde a gente pode fazer qualquer tipo de pergunta, principalmente as indiscretas. Porque a gente pergunta assim, o Espiritismo sabe tudo? A gente responde não. E talvez vocês estranhem quando a gente fala isso, mas pergunta se a ciência sabe tudo. O cientista fala não. Pergunta se a filosofia sabe tudo. Também não. Então o que a gente tem que fazer? Fugir correndo daquelas filosofias, ciências e religiões, se é que existem, que diz saber de tudo. O Espiritismo ele é evolucionista. Nós estamos angariando pedaços da verdade aos poucos. Então, o Espiritismo não responde tudo. Quem lê o Livro dos Espíritos percebe que os espíritos são reticentes em muitos pontos, né? Eles falam, isso não sabemos, a própria definição do espírito e muitas outras coisas. Por quê? Para não enganar as pessoas. O Espiritismo não é uma religião que ilude a gente com uma suposta salvação. Não vende pedacinhos lá no céu. O Espiritismo diz a verdade. Uma verdade que às vezes é um pouquinho dura, mas é preferível uma dura verdade do que uma ilusão que nos deixa numa situação completamente ruim a curto e a longo prazo. Então, gente, nós devemos amar, estudar, sobretudo nos instruir, como disse o Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Irmãos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E voltando à inteligência, nossa, meu horário. Voltando à inteligência, a gente fala, mas Deus não é amor? Aí a gente fala, mas meu irmão, você quer um amor sem inteligência? A inteligência tem que estar em tudo.
Os atributos de Deus são decorrentes, então a gente vê claramente isso no Livro dos Espíritos, da sua inteligência. Em tudo está inteligência. Não existe, se a gente tirar a inteligência do mundo, acaba o mundo na hora, porque até a matéria inanimada tem a sua inteligência imanente, a sua inteligência latente. As pessoas às vezes não gostam de pessoas intelectualoides, pessoas inteligentes, porque acham que a pessoa é fria, mas a verdadeira inteligência não. Quando alguém te ama e tem conhecimento das coisas, aquilo que se chama de sabedoria, a gente sente que aquele amor é um amor pleno, não é um amor metade, é um amor total, porque ele sabe porque ama, é um amor consciente, percebe? Então, a inteligência tem que estar em tudo, tudo que nos rodeia é inteligência. Então, o espiritismo é uma ciência e não desdenha a ciência. Apesar de que eu falei da origem do universo, de que os cientistas não sabem tudo, a gente não está desdenhando a ciência. Porque a ciência, nesse momento que eu vos falo, 3 foguetes estão a caminho de Marte. Olha onde chegou a inteligência humana. E não para. O progresso não para. Meus irmãos, eu espero não ter cansado vocês. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Agradeço o Lar do Amor Cristão. Vocês perdoem as minhas falhas, as minhas limitações, porque eu sou uma pessoa que tem muitas falhas, né? Muitas limitações. E nós vamos encerrando essa preleção, pedindo ao nosso Pai a paz, a compreensão, que Deus nos ilumine cada vez mais, ilumine os nossos dirigentes, o nosso país, o nosso mundo, que possamos cada vez mais entender as coisas, a origem das coisas, o âmago das coisas, e assim unir o nosso amor com sabedoria e nos colocar acima dos problemas, acima das ofensas, acima de tudo aquilo que já não nos interessa e que obsta o nosso progresso. Vamos orar para as pessoas que estão desencarnadas, para os médicos, para as pessoas entubadas, para os irmãos que estão desempregados, com dificuldade para o ganha-pão, agradecer o pão que nós temos na nossa casa, o nosso tugúrio, o nosso larzinho que nos acolhe do frio, das intempéries, agradecer as pessoas que fazem de conta que não vê os nossos defeitos, as nossas limitações, agradecer nosso pai, nossa mãe, que proporcionou esse corpo físico para que a gente entrasse mais uma vez na escola da vida. Agradeço a vocês imensamente pela atenção que me deram. E assim, vamos orar para o nosso Pai de maneira inteligente, de maneira consciente, de maneira objetiva, onde a inteligência se une ao nosso coração nessa prece: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Muito obrigado a todos e que a paz esteja nos corações, nos lares e em todos os lugares. Obrigado a todos.